Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa última aula. Chegamos ao final, vencemos, né, todos os grupos animais. Nós vamos finalizar com um grupo que todo mundo conhece bem, que são os mamíferos, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os mamíferos, né? Então, os mamíferos é um grupo mais conhecido, né? Que temos animais extremamente interessantes, como é o caso aqui do ornitorrinco, né? Que é um mamífero, é considerado mamífero, mas ele bota ovo, tá? Então ele é uma exceção, tá? E quais são as características? Presença de pelos e glândulas mamárias, tá? E essa presença de pelos pode ser que não seja na vida adulta, pode ser que a presença de pelos seja apenas na vida intrauterina, certo? Principalmente nos cetáceos. Apresenta o maior número de adaptações e por isso obtiveram grande sucesso na conquista dos mais diversos ambientes. Então, os mamíferos, eles têm a capacidade de sobreviver nos mais diversos ambientes terrestres. Então, vamos lá. Características, os pelos, né? Como eu falei, em pelo menos uma fase da vida, que é o caso dos cetáceos, né? Que são as baleias, golfinhos, né? Que apresentam pelos na fase embrionária. Glândulas, tá? E a mais característica para os mamíferos mesmo são as glândulas mamárias, certo? E até mesmo o ornitorrinco, né? Embora ele não tenha, né, os orifícios para sair as glândulas mamárias, o leite escorre por essas glândulas no corpo da fêmea e o filhote, ele vai, como diz, né, escorrendo, ele vai tentando pegar esse alimento, né, no corpo da mãe, na parte peitoral da mãe, tá? Então, assim, diversos tipos de glândulas, a mamária principal, fecundação sempre interna, presença do diafragma, tá? Que é um músculo na parte do tórax, tá? Que facilita aí a respiração, né? Aumento do crânio relacionado ao tamanho do encéfalo, então essa é uma outra característica, o que torna os mamíferos, né, o grupo, digamos, mais inteligente dos grupos animais, né, devido ao tamanho do encéfalo. A dentição é especializada de acordo com o tipo de alimento, né, de cada espécie, e são endotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo é constante, né, assim como as aves. O corpo geralmente é coberto de pelos, tá? Embora alguns tenham poucos pelos, outros mais pelos, ou nenhum, que é o caso ali do cetáceo, somente na vida embrionária. Pelos mudados periodicamente, então existe uma renovação desses pelos, né? Principalmente entre a fase de filhote para a vida adulta. Tá? Existe uma troca bem interessante de pelos, às vezes até muda quase que totalmente cor, né? A pele tem várias glândulas, né? Então, além das glândulas mamárias, nós temos também as glândulas sebáceas, as sudoríparas, né? As sebáceas produzem um tipo de óleo, sudoríparas produzem o suor, o que ajuda a manter a temperatura corporal, né? Apócrinas, aí destacamos as odoríferas, né? De cheiro, e as mamárias, que é a principal característica. O esqueleto, eles possuem 2 côndilos occipitais, onde estão os olhos, coluna vertebral com 5 regiões bem diferenciadas, cervical, torácica, lombar, sacral e caudal, e a cauda usualmente longa e móvel, embora muitas espécies, né, com a evolução, a cauda tenha desaparecido, né, ou seja, ela não existe mais, porém, ali no cóccix, né, é a região onde estava contido a cauda, né, como seria aqui nos animais, como no homem, né.
Região nasal geralmente delgada, boca na maioria com dentes, né? Dependendo, os dentes são mais afiados ou menos afiados. Dentes na maxila e mandíbula, né? Também diferenciados de acordo com o hábito alimentar. Olhos com pálpebras móveis e ouvidos com pavilhão externo exposto. Ou seja, são, digamos, eles têm uma audição muito apurada, né? Então, digamos que dentre os grupos animais, o que tem, né, audição mais apurada realmente são os mamíferos. Membros locomotores são 4, 2 anteriores e 2 posteriores, tá? Temos exceções como os cetáceos, né, que são as baleias, e os sirênios, que são os peixe-bois, que são os 2 grupos aquáticos, né? Que não tem as posteriores, e as outras são adaptadas para nadar, ou seja, viraram nadadeiras, né? Então, eles têm uma adaptação desses membros, tá? Varia bastante, ó. Para andar e correr, que é o caso aqui do cavalo. Para nadar, como eu falei, tá? Então, aqui está o sirene, que é o peixe-boi. O ornitorrinco, que também tem os membros adaptados para nadar. A foca também. Para trepar, o escalar, que são os macacos, né? A preguiça, né, que são, digamos, eles sobem em árvores, né, muito rapidamente, então eles têm essa adaptação aí dos membros, principalmente nos anteriores, para subir rapidamente. Cavar, então aqui nós temos o tatu, o tamanduá e o próprio cachorro, né, que vive cavando por aí. Para voar, que são os quirópteros, os morcegos, né, embora o pessoal existia uma ideia, né, dos antigos, que os morcegos eram ratos velhos. Não sei se vocês já escutaram isso. Escutei, inclusive, de um aluno daqui do nosso curso uma vez, há um tempo atrás. Ele fez uma pergunta. Daí eu até coloquei isso na prova uma vez e um monte de gente falou que realmente, né, o morcego era um rato velho, ou seja, quando era jovem é rato, depois de adulto vira morcego e vai voar. Né? E aí eu descobri que isso daí está até num livro infantil, né? Ou seja, ensina as crianças errado, tá? Mas os morcegos, eles são morcegos desde o nascimento, tá, gente? Ou seja, eles são quirópteros, é o único grupo de mamíferos que voa, certo? O pé com 5 ou mais artelhos, né? Que são os dedos. Os artelhos, eles podem ter garras, unhas, cascos e almofadas carnosas, que é o caso aí dos felinos, né, dos cães. Nós temos, ainda com relação ao sistema esquelético, os plantígrados, que apoiam toda a planta dos pés, que é o caso do homem, do urso. Os digitígrafos, que apoiam apenas os dedos, que é o caso do gato, do cachorro, né, que tem as chamadas almofadinhas. E uns ungulígrados, que apoiam o casco, que é da ordem ungulata, que são aí os cavalos, né? O sistema muscular também é bem desenvolvido. A língua usualmente imóvel, com capacidade de sentir, né, o gosto dos alimentos, tá? Tem maior volume de músculos segmentares nas costelas e vértebras, tá? Músculos mais desenvolvidos e aperfeiçoados nas patas traseiras e dianteiras, também no pescoço e cabeça. Então, a parte muscular, né, dos mamíferos é bem desenvolvida. Permite maior grau de expressão em relação aos estados emocionais, tá? Então, isso não é só do homem, né, que tem essa expressão nos estados emocionais. Outros mamíferos também, tá, possuem chamada expressão. O sistema circulatório, com o coração, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? As hemácias circulares, né? O sangue vermelho.
Sistema respiratório, respiração pulmonar, laringe com cordas vocais e diafragma, que separa pulmões e coração, que é uma característica também dos mamíferos, né? E cada grupo emite um som característico, né? Que nem o cachorro late, o gato mia, né? Então, cada grupo, né, de acordo com as suas cordas vocais, emite um tipo de som. Rugido do leão. Sistema neural, encéfalo altamente desenvolvido, 12 pares de nervos cranianos. Então, como eu falei, né, os mamíferos, eles são tidos como os que têm um cérebro, né, um cerebelo, né, grandes, desenvolvidos, o que os torna, né, devido a essas características, né, dotados de inteligência. O sistema excretor com rins, bexiga urinária, em que a urina é armazenada, a urina é diluída, tá? Então, a excreção é feita, né, por esses órgãos, né, pelos rins. Tá aqui os rins, né? Cápsula de Bowman, glomérulo. E o sistema reprodutor, aqui, gente, uma foto meio indecente, né, gente? Ninguém repara, né? Então, nós temos aí o órgão copulador, testículos, escroto, né? Fecundação interna, tá? Os ovos geralmente minúsculos, sem cascas e retidos no útero. E possuem os anexos embrionários, âmnion, saco vitelino, córeo, alantoide, para proteção do embrião, tá? Lembrando que o único que bota ovo é o ornitorrinco, tá, gente? Como eu falo de ovos aqui, ó, é tudo interno, tá? Que são os óvulos, né? Geralmente com placenta, né? Em que o embrião se fixa no útero e a placenta nutre, né? Esse embrião, tá? E também fornece a respiração, é por ali que ele também respira. Então, aqui, os filhotes são alimentados após o nascimento com leite, tá? E a maioria dos mamíferos tem estação de cria definida, né? Que é, como diz aí, o período de monta. Normalmente, o nascimento coincide com a estação do ano mais favorável. Muitos machos são capazes de cópulas férteis durante todo o ano. E a cópula das fêmeas está restrita a um período do ciclo, né? Que é o estro ou o cio, tá? Então, aqui, ó, essa foto bem legal de um golfinho no útero e um elefante. O ciclo estral tem o período de proestro, que é a preparação, em que crescem os folículos ovarianos, o estro, em que ocorre realmente o pareamento, e a ovulação e a fecundação. Metaestro é quando não ocorre o acasalamento e a fecundação, tá? Então, aqui é como se fosse também uma fase de preparação, ou seja, antes, né, do estro, porém, não ocorre ainda o acasalamento. E o diestro, tá? Em que ocorre algum problema, né? Em que o útero ainda está pequeno, né? A fêmea não está ainda pronta para o acasalamento, ou algum tipo de doença, né? De ordem genética que pode acontecer do útero estar pequeno, sem irrigação nenhuma, não conseguindo, então, a fecundação. Frequência das cópulas varia entre os mamíferos. Então, nós temos os monoéstricos, em que ocorre somente um estro durante a época reprodutiva, que é o caso dos cachorros, né? E dos morcegos. E os poliéstricos, que tem mais de um estro, como é o caso dos ratos, tá? Ou seja, eles têm mais de um estro durante a fase reprodutiva. E o ciclo menstrual ocorre em alguns monos, né, alguns gorilas do Velho Mundo e na espécie humana, tá? Em que ocorre o período menstrual, que é pós-ovulação. Então, é uma característica, né, dos animais, né, de alguns macacos e do homem, a fase menstrual das fêmeas,
certo? Embora, lógico, né, os cães e os gatos, né, tenham também esse período aí, né, que é do cio, que possa sangrar, mas não é, a menstruação mesmo é uma característica mais dos humanos. Então, aqui os ovíparos, né, como eu já falei para vocês, né, são os monotremados, tá? Então, nós temos aqui uma estação de cria por ano, 2 óvulos fecundados, e aqui recebem no oviduto a albumina, as glândulas, casca fina e coriácea. Tá? Então, aqui, além do ornitorrinco, nós temos também a équidna. Então, aqui o ovinho da équidna, que vocês podem observar, tá? E o filhotinho da équidna, que nasce da eclosão deste ovo. Então, aqui, os ovíparos com a incubação dos ovos em torno de 12 dias, é bem rápido, né? E os filhotes se alimentam de leite que obtém lambendo e não sugando, porque não tem um orifício, né? Não tem, digamos, um local para eles sugarem. Então, eles vão procurando o leite no corpo da mãe, tá? E vão, digamos, lambendo, não tem de onde sugar, certo? Não tem o seio para sugar. Então, eles vão lambendo aonde eles acham, né, o leite no corpo da mãe. E os vivíparos, tá? Então, aqui nós temos o período de breve gestação, tá? Em que é o caso dos marsupiais, que são os cangurus, tá? Então, tá aqui o canguru vermelho, que tem o primeiro período de prenhez na estação, geração de 33 dias, nasce a cria. Aí, nascendo, ele vai para a bolsa, que é o marsúpio. Aí, depois disso, a fêmea pode ficar prenha novamente, tá? Ela tá com o lactante na bolsa e desenvolve um novo embrião, certo? Porém, ocorre aí o que a gente chama de diapausa embrionária, o embrião não se desenvolve. Quando o filhote sai da bolsa, ou seja, já está maduro para sair da bolsa, recomeça o desenvolvimento no útero, tá? E que nasce novamente em torno de um mês e vai para a bolsa. E ela fica prenha novamente, certo? Então, digamos, a mamãe canguru, gente, é uma lutadora, né? Porque ela tá na bolsa, tá prenha, aí o que sai da bolsa, ela fica prenha de novo. Ou seja, vai chegar uma hora em que ela tem um embrião de diapausa no útero, um feto alimentando-se do leite na bolsa e uma cria, que é mais velha, que de tempos em tempos também volta para mamar na bolsa da mãe. Tá? Então, ou seja, ela tem um na barriga, um na bolsa e um que tá fora da bolsa, mas ainda vai lá se alimentar, vai lá mamar na mamãe canguru. Então, a vida de mamãe canguru não é fácil, né? Ela é realmente uma super mãe. E os mamíferos placentários, né? Então, aqui é a grande maioria, tá? Geralmente, quanto maior o mamífero, gente, maior o tempo de gestação. Ó. Nos ratos, né, 21 dias, no gado 280 dias, nos elefantes, gente, que é grande, né, 22 meses, no coelhos leves de 30 a 60 dias, rapidinho, né? Então, quanto maior o mamífero, maior o tempo de gestação. No estágio de desenvolvimento e nascimento, varia bastante, tá? Então, vamos aqui também tem aquele conceito de nidífugos e nidícolas. No antílope, por exemplo, cria bem coberta de pelo, olhos abertos, capaz de correr logo que nasce. Cavalo também, assim, né? Os ratos nascem de olhos fechados, carecem de pelos, indefesos, né? Então, aqui nós temos também, assim como nas aves, os nidífugos e os nidícolas, certo? E, lógico, né, gente, os nidícolas, como eles nascem frágeis, geralmente nascem mais, né, mais ratinhos, mais hamster. Por quê? Eles são mais frágeis, a morte deles é, digamos, mais fácil de morrerem, né, porque eles são mais indefesos. Então, aí, falando do número de crias, geralmente quanto maior o animal, tá, menor o número de crias,
certo? Então, ou seja, o elefante nasce um só por vez, o rato nascem vários de uma vez só. Isso está relacionado com o número de inimigos da espécie, ou seja, se o animal maior, ele tem maior capacidade de defesa quanto aos seus inimigos naturais, e tem poucos ou nenhum inimigo natural, tá? Então, ou seja, certas espécies de ratos silvestres têm 7 ninhadas animais, com 9 crias cada uma. Ou seja, porque eles têm muitos inimigos e desses aí, a maioria não vinga. Maior parte dos carnívoros geralmente tem uma ninhada anual com 3 a 5 crias cada uma, né? E os grandes mamíferos, somente um filhote por parto, que é o caso do elefante, como eu falei, do cavalo, da baleia e outros animais. Bom, e para finalizar aqui as ordens. A ordem Artiodactyla, né, compõe os cervos, o porco, o boi e a girafa. A carnívora, leão, lobo, cão e o urso. Cetácea, que são os aquáticos, né? A baleia e o golfinho. A edentada, o tatu e a preguiça. A lagomorfa, que são as lebres. Marsupiália, canguru e gambá. Perissodátila, tem o cavalo e a anta. Os primatas, os macacos, né? Gorilas, o homem. A rodêntia, que são os roedores, como o rato e a capivara. Sirênia, que é o peixe-boi, também um grupo aquático, né? Monotremata, o ornitorrinco, que é o que bota ovo. Probóscida, que é o elefante. E a quiróptera, que são os morcegos, que é o único grupo que voa, certo? Então, pessoal, com isso nós encerramos, né, a disciplina de zoologia. Então, agora vamos às provas e, se Deus quiser, estaremos juntos aí nos próximos semestres, certo? Então, uma boa tarde para vocês. Depois eu lanço ali o estudo dirigido para finalizar com os mamíferos, tá ok? Então, tá. Boa tarde para todos e fiquem em casa.